E vamos passar para o próximo tema. Vamos falar sobre a inteligência artificial ao serviço da saúde do futuro. Este é o tema da segunda palestra do evento. Recebemos aqui no palco, com uma salva de palmas, Arlindo Oliveira, presidente do INESC e professor do Instituto Superior Técnico no Departamento de Informática e Engenharia. O currículo do nosso orador conta ainda com a presidência do INECTEC, Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência. Além disso, pertence também à direção da Caixa Geral de Depósitos, Algoritmos e Complexidade, Inteligência Artificial, Bioinformática e Design de Circuitos Digitais, isto é muita coisa, são algumas das áreas de interesse do professor, a quem chama ao palco, que já está aqui comigo. Professor, passo-lhe a palavra, ok? Muito obrigado. Obrigada. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui, tanto pela audiência como pelo local magnífico. E o que eu tentaria fazer já é a segunda vez em 2 dias que me metem entre as pessoas e a refeição. Ontem foi ao jantar e hoje foi ao almoço. Portanto, mas eu vou tentar, em primeiro lugar, que não adormeçam e, em segundo lugar, não demorar muito e não atrasar, seguramente tentar não atrasar o almoço. O que eu gostava de fazer aqui, neste bocadinho que tenho com vocês, era, por um lado, passar-vos uma ideia do entusiasmo que existe neste momento à volta da área da inteligência artificial. O que é isto de inteligência artificial, para aqueles de vocês um bocadinho mais distantes, e para os mais próximos, um bocadinho de uma ideia como é que isto funciona. E depois também dar-vos algumas ideias, algumas aplicações concretas na área da saúde. A inteligência artificial tem uma história realmente já antiga. A primeira referência que foi feita à ideia de que é possível automatizar o pensamento foi feita, tanto quanto eu sei, por Thomas Hobbes, no Leviatã, no século XVII, e o que ele escreveu de maneira muito clara foi que o raciocínio não é mais do que um conjunto de operações aritméticas devidamente encadeadas. Okay? Para alguém ter escrito isto do século XVII, eu acho que é uma coisa espantosa. Obviamente estava muitos séculos à frente do seu tempo, não havia máquinas que sequer pudessem fazer estes cálculos, muito menos de forma programável. Portanto, tivemos de esperar muitos séculos até que esta visão futurista do Thomas Hobbes se realizasse. Houve vários passos pelo caminho, o Babbage, o Leibniz fizeram máquinas que automatizavam alguns cálculos. Houve um episódio muito interessante em meados do século XIX. Charles Babbage, em 1850, concebeu um computador mecânico. Ele nunca o conseguiu construir, ficou sem dinheiro, portanto não teve financiamento para os projetos. Não é só em Portugal que as coisas às vezes não avançam por falta de financiamento. Não teve financiamento para o projeto, mas concebeu um computador que, se alguma vez tivesse sido construído, seria um computador genérico e que poderia, em princípio, realizar qualquer das coisas que um computador moderno faz. E um episódio curioso é que uma amiga dele, Ada Lovelace, que era filha de Lord Byron, não só percebeu o potencial do computador, como escreveu programas para o computador. Há um artigo lindíssimo. Ela não é autora do artigo, ela traduziu o artigo tem 4 páginas. Depois ela pôs uns comentários de rodapé, 10 páginas de comentários de rodapé, onde explica como é que o computador pode ser programado para fazer uma série de coisas, o que é que pode fazer, que pode manipular música, texto, símbolos, etc. É um trabalho maravilhoso, mas, enfim, acabou por morrer, o computador nunca existiu, e, de facto, tivemos de esperar 100 anos para Alan Turing, em 1950, escrever um artigo extremamente influente, onde faz a seguinte pergunta, de maneira muito clara: podem os computadores pensar? Okay? E não só faz a pergunta, como respondem. Sim, podem. É provável que dentro de ele disse 7 décadas, é exatamente agora, não errou por muito, vão ver, dentro de cerca de 7 décadas teremos computadores que provavelmente podem raciocinar e enganar um examinador e pensar que são humanos quando não são humanos. O famoso teste de Turing, o jogo da imitação para aqueles de vocês que viram o filme. E não só isso, o Alan Turing não só fez isso, como escreveu mais uma coisa visionária, que foi isto de programar um computador para ser inteligente deve ser uma coisa muito difícil. Deve ser mais fácil programar um computador para que ele aprenda com a experiência. E a partir da experiência aprenda a ter comportamento inteligente. De
facto, foi esta tecnologia que agora, ao longo destas décadas, se veio a desenvolver. Houve muitos desenvolvimentos, eu não vou agora entrar, não sei como é que isto funciona. Houve muitos desenvolvimentos ao longo destas décadas. Resolvemos alguns problemas que pareciam muito difíceis, como demonstrar teoremas matemáticos ou otimizar problemas extremamente complicados de logística e de jogos, por exemplo, jogos de xadrez. No fim do século passado houve um computador que bateu o campeão mundial em xadrez. Mas realmente houve também muitos problemas que ficaram fora do nosso alcance. Coisas que para nós são muito simples de fazer, como por exemplo, olhar para uma sala e perceber o que é que está nesta sala, ou reconhecer a cara de um amigo, são coisas que os computadores não podiam fazer até há 10 anos atrás. Aquilo que vocês hoje fazem, trivialmente, de desbloquear o telemóvel olhando para ele, reconhecendo a vossa cara, nenhum programa, nenhum computador do mundo poderia fazer isso há 20 anos. Okay? Isto resulta... Ao longo destes anos houve períodos de grande entusiasmo e houve períodos de grande desânimo, chamam-se os invernos da inteligência artificial. Nestas alturas as pessoas pensaram, isto da inteligência afinal é muito difícil, mais vale desistir. Depois voltaram e cada vez que voltaram, voltou com mais força. Okay? E provavelmente nunca voltou com tanta força como nas décadas em que estamos, com a revolução chamada de Deep Learning, da aprendizagem profunda. A razão para estes... períodos de entusiasmo e de desânimo têm muito a ver com uma coisa que se chama o paradoxo de Moravec. Moravec foi um professor do MIT, um professor de robótica, que anunciou este paradoxo. E o que ele percebeu foi, tarefas que para nós são muito difíceis, como por exemplo jogar xadrez ao nível do campeão do mundo, ou demonstrar teoremas matemáticos, são muito fáceis de programar num computador. Mas coisas que para nós são muito fáceis são, pelo contrário, extremamente difíceis de programar num computador. Por exemplo, olhar para uma radiografia e fazer o diagnóstico, que o médico faz, ou, como eu já referi, reconhecer a cara de um amigo, ou simplesmente andar por uma sala e evitar bater nas cadeiras. São coisas tão fáceis para nós, que resultam de milhões de anos de evolução que conduziram ao ser humano, mas são muito difíceis de programar. E o que tem acontecido na última década é que, pela primeira vez, estamos a conseguir resolver muitas destas tarefas. Como, por exemplo, reconhecer imagens, reconhecer língua falada, perceber texto escrito. E quando conseguimos vencer esta barreira, os sistemas tornam-se mais poderosos, porque agora não podem resolver só aqueles problemas muito rígidos e bem definidos, como jogar xadrez ou demonstrar teoremas, podem também resolver coisas muito mais mal definidas, como conduzir um veículo, fazer um diagnóstico a partir de uma ressonância, ou conversar com uma pessoa no atendimento telefónico. Okay? Portanto, este é o estado atual da tecnologia e provavelmente é por isso, que vocês que têm prestado alguma atenção, que há um enorme entusiasmo na inteligência artificial e a razão pela qual as maiores empresas do mundo neste momento basicamente devem o seu valor às tecnologias de inteligência artificial que usam. A inteligência artificial em si inclui muitas áreas. A procura por soluções, o caso do jogo de xadrez ou quando usam o Google Maps, são áreas que tiveram origem na inteligência artificial, achar o caminho mais curto entre dois pontos. Raciocínio, demonstração de teoremas, mas também, de alguma maneira, bases de conhecimento, são com técnicas de raciocínio. Toda a área do processamento de linguagem natural, perceber a língua natural falada e escrita. Visão, interação, robótica, mas acima de tudo machine learning. E eu vou-vos vender que a machine learning é a tecnologia mais essencial da inteligência artificial, justamente por causa do que disse o Alan Turing. É que é muito difícil programar estas coisas. Okay? É mais fácil fazer um sistema que aprenda do que programar um sistema de raiz. Ouve-se falar muito em inteligência artificial, inclui muitas coisas, às vezes coisas que até, para dizer a verdade, não têm nada a ver com a inteligência artificial. Eu costumo tentar organizar, para efeitos didáticos, em 3 grandes áreas. A primeira área é o que eu chamo, o que se chama Analytics. Okay? Portanto, Analytics é basicamente esta ideia de que eu posso colecionar dados, organizar dados, explorá-los e daí extrair valor económico. Okay? As maiores empresas do mundo neste momento, as Googles, as Facebooks, mas também as Amazons, as Apples, etc., o seu modelo de negócio é este. Portanto, sempre vocês fazem uma pesquisa no motor de busca da Google, ou recebem um mail no Gmail, ou vão a uma rede social, estão basicamente, generosamente a fornecer dados a estas empresas, depois os empacotam, criam um modelo de cada um de vocês e vendem um modelo à empresa que der mais para vos vender anúncios. Portanto, este é basicamente o modelo de negócios e estas empresas valem mais de $1 milhão, portanto, $1 bilhão português,
São as empresas mais valiosas do mundo, baseadas num modelo de negócio até relativamente simples, não é? Que é vocês dão informação e eles exploram e vendem, não é? Já agora não é só quando são ativamente, não é? Quando vocês passeiam com o telemóvel pela cidade, a menos que sejam particularmente paranoicos e desliguem a funcionalidade, vocês estão a informar o fabricante do sistema operativo de todos os sítios por onde passar. Uma informação, como devem calcular, é muito útil para os anunciantes e para todas as pessoas que queiram meter o nariz na vossa vida, não é? Portanto, mas é um modelo que funciona. Em saúde tem também muitas aplicações, até mais positivas do que estas que eu estou a referir, se assim quiserem. Tem otimização de logística, análise, há imensa informação em registros médicos, em Electronic Health Records, que pode ser usada para extrair informação sobre a eficácia de medicamentos, a eficácia de tratamentos, os riscos de tratamentos, etc. Toda a área da medicina personalizada, portanto, toda a área de combinar o histórico clínico, pessoal e as características genéticas de um paciente para definir a melhor forma de tratamento. Reconheçamos que entre nós e em geral no mundo, a medicina personalizada ainda só deu passos muito modestos. Não é? Podemos ir muito mais à frente. Como vocês sabem, há muitos obstáculos de vária ordem, um dos quais é os dados, um dos quais é termos os dados devidamente organizados, mas há outros obstáculos, mas estou convencido que nas próximas décadas vamos assistir a avanços significativos na medicina personalizada. Drug repurposing, por exemplo, uma das linhas de investigação mais ativas neste momento é pegar em drogas, em medicamentos que já foram aprovados para determinadas aplicações e verificar se eles não têm efeitos benéficos noutras áreas, não é? Uma vez que já foram validados, é mais fácil fazer o repurposing, a adaptação do medicamento do que desenhar um de raiz. E outras áreas como nowcasting, que é uma palavra nova de epidémico, portanto tentar analisar em tempo real a evolução da pandemia. Isto são só alguns exemplos da área da saúde e obviamente eu não referi de todas as outras áreas onde também há muitas aplicações. A segunda área é um bocadinho diferente, é a área da automação, a ideia de que eu posso substituir funções normalmente desempenhadas por profissionais, por seres humanos, por máquinas. Okay? Percebem que é um bocadinho diferente. Enquanto que a primeira é organizar dados e explorar dados, a segunda é basicamente pegar numa função e substituí-la por uma máquina. Novamente, na economia em geral há muitas funções desta área. Na área da saúde há também muitas. Eu pus ali algumas. Neste momento há bastantes trabalhos com especialmente pequenas cirurgias feitas por robôs, algumas funções de enfermagem, muitas funções de diagnóstico, tudo o que tem a ver com análise de imagem médica é uma área que vai ser rapidamente automatizada, não necessariamente completamente automatizada, ou seja, não fica de fora o profissional, mas o profissional entra, digamos, numa fase onde já tem um pré-diagnóstico ou uma proposta de diagnóstico que é feita de forma automatizada e que obviamente amplifica e aumenta a capacidade de trabalho do profissional. Outro dia estava com um professor da Faculdade de Medicina que dizia, não vão para a radiologia, que isso é uma profissão extinta. E eu disse, não, professor, veja lá, não é, ainda não estamos nessa fase. Nesta fase estamos em que estes sistemas ajudam o trabalho do radiologista, potenciam a capacidade de trabalho do radiologista. E, obviamente, geneticistas, portanto, a análise de dados genéticos, que cada vez se desenvolve mais rapidamente com a sequenciação completa ou parcial dos genomas de literalmente milhões de pessoas. Depois há uma terceira área, que é a área que eu costumo, o termo que se costuma usar é Artificial General Intelligence, que é a ambição das pessoas que trabalham em inteligência artificial. É desenvolver sistemas que tenham a mesma flexibilidade, a mesma capacidade, o mesmo engenho e a mesma capacidade de inovação da inteligência humana. Okay? E alguns de vocês dirão, talvez, mas isso não vai acontecer. É uma discussão interessante, podemos tê-la mais tarde. Não sabemos se vai acontecer ou não, mas é seguramente a ambição das pessoas que trabalham em inteligência artificial. Okay? Eu terei qualquer coisa mais a dizer sobre isto daqui a uns minutos. Na primeira área, portanto, vocês já viram muitas destas notícias, especialmente na área do diagnóstico, na identificação de cancros, aplicações que identificam cancros de pele, que aliás são, ligando à ideia da digitalização e do autoauxílio, são muito importantes. Muitas empresas que trabalham na área da automação da relação com o cliente, ou com o paciente neste caso, e portanto que respondem a mensagens, telefonemas,
e-mails, etc. Portanto, posto isto, eu gostava, se não se lembrarem de mais nada do que eu disser aqui hoje, tentem lembrar-se menos desta ideia, que é a ideia fundamental. Okay? Normalmente, aliás, um computador normalmente funciona como está aqui a preto. Portanto, alguém escreveu um programa, há milhões de programas no mundo inteiro, como sabem, há milhões de aplicações, o programa processa uma certa entrada de dados e gera a saída. Certo? A entrada de dados pode ser, sei lá, um conjunto de faturas e o resultado, um balanço e uma demonstração de resultados, ou a entrada de dados, por exemplo, podia ser uma radiografia e a saída podia ser o diagnóstico associado a essa radiografia, ou uma ressonância magnética. Okay? O problema é que, como disse o Alan Turing em 1950, alguns programas são muito difíceis de escrever. Por exemplo, o programa, e olha, usando outro domínio, um programa que olha para uma câmara montada num veículo e que decide se acelera, se trava, se vira para a direita ou se vira para a esquerda, ou seja, um programa que conduz veículos, é muito difícil de escrever. É tão difícil de escrever que nunca ninguém o conseguiu escrever, por isso é que não temos veículos autónomos. Okay? Portanto, nenhuma equipa de programadores, nenhuma empresa, por mais poderosa que seja, consegue construir este programa de raiz. Mas a abordagem que funciona neste caso e noutros, como eu disse no diagnóstico médico, por exemplo, é diferente. Eu tenho aqui um sistema, de facto é também um programa, é um algoritmo, e corre obviamente no computador, que aprende a partir de exemplos. E o que é que eu faço? Bom, basicamente ponho este computador sentado ao lado de um condutor humano, virtualmente, olhar o que é que o condutor humano fez. Portanto, o condutor nesta situação travou, nesta situação virou o volante 3 graus à direita, nesta situação acelerou. Okay? E se eu juntar milhares de horas, eventualmente milhões de horas, a Tesla neste momento tem registrado milhões e milhões de horas que os condutores fizeram, isso entra neste sistema e o sistema gera o programa que transforma a entrada na saída. Neste caso, transforma a imagem que está a ver, não é, da estrada nos controles do veículo, que aliás são muito simples. Controlar um veículo é basicamente 2 números, é o ângulo do volante e é um outro número que diz se eu estou a acelerar ou a travar, né? Positivo ou negativo. Portanto, quando vocês conduzam um carro, não se esqueçam que estão a usar a inteligência humana para gerar 2 números reais na saída, que é o ângulo do volante e a pressão no travão, que é uma subutilização da inteligência humana, deixem que vos diga. Portanto, aquilo era muito... devia ser... Por acaso eu vim hoje a conduzir 3 horas justamente a pensar nisso. Estar 3 horas aqui, isto era muito mais simples se este carro já tivesse um... Pelo menos na parte na autoestrada. Bom, esta ideia é extremamente poderosa. É a ideia que o Alan Turing avançou em 1950, é a ideia que tem basicamente criado a revolução da inteligência artificial a que estamos a assistir agora. Porquê? Porque desde que vocês tenham dados para treinar o sistema, isto aprende qualquer coisa. O Pedro Domingos, que é um professor, um português que é professor na Universidade de Washington, escreveu um livro muito interessante que eu recomendo, chamado Algoritmo Mestre. Porquê é que é o Algoritmo Mestre? Porque é mãe de todos os algoritmos. Okay? Eu não preciso escrever mais programas. Portanto, eu só preciso de arranjar dados e este algoritmo aprende a fazer o que quer que vocês sejam. Querem fazer diagnóstico de Covid a partir de radiografias? Isto faz. Querem aprender a conduzir um veículo? Isto faz. Okay? Querem diagnosticar se a pessoa tem ou não tem cancro de mama a partir das análises de sangue e de ressonância? Isto faz. Qualquer coisa que vocês pensam que pode ser aprendida a partir da experiência, em princípio, isto faz. Okay? Eu digo em princípio porque nós ainda não chegámos para o ponto, o algoritmo ainda não é verdadeiramente um mestre acabado, não é? Ainda faltam umas coisinhas. Mas a ideia básica é esta. E cada dia que passa temos avanços nesta área. E eu, nos poucos minutos que ainda estão entre vocês e o almoço, vou tentar dar-vos uma ideia destes avanços e da excitação associada a estes avanços. Há muitas técnicas para fazer isto, portanto, esta ideia, eu não vou entrar nisto. Há muitas técnicas para fazer isto. Há técnicas simbólicas, técnicas estatísticas, técnicas baseadas, que funcionam por analogia, tentam procurar qual é o exemplo mais próximo deste, qual é a radiografia mais próxima desta para eu fazer um diagnóstico. Há literalmente milhares de métodos para fazer isto, okay? Mas os métodos que têm funcionado melhor nos problemas difíceis que temos agora são, de facto, os métodos conexionistas, que têm uma característica interessante. São diretamente inspirados no funcionamento do cérebro. Os métodos conexionistas o que fazem é que... deixa-me saltar isto... usam unidades que são muito simples, aritmeticamente é uma soma ponderada, mas são inspiradas no neurónio humano. Os neurónios humanos também são células, como sabem, que disparam
de forma mais forte quando têm mais excitação, não é? Temos qualquer coisa como 100 mil milhões de neurónios no cérebro humano, cada um deles faz isto, interligado de maneira extremamente complexa. Quando eu interligo estas unidades em redes, nas famosas redes neuronais, e programo isto codificando a força das interações, tenho este tal sistema que mapeia a entrada na saída. Estão a ver? Que é o que eu preciso para ter aquela ideia. Preciso ter um sistema que aprenda a gerar a saída a partir da entrada. Okay? Portanto, aquele algoritmo, o algoritmo mestre do Pedro Domingos, aquele algoritmo que aprende a fazer tudo, acaba por ser uma coisa destas. E nós temos uma grande vantagem. É que sabemos que este algoritmo existe. Ainda não chegámos lá, ainda tem aqui mas sabemos que este algoritmo existe. E porquê é que sabemos isso? Porque o cérebro humano funciona assim. Okay? E, portanto, se um ser humano pode aprender, em princípio nós conseguimos reproduzir isso numa máquina através desta metodologia. Okay? Uma das coisas curiosas que se observa é que, quando estas redes são treinadas, o mesmo tipo de estruturas que aparecem, por exemplo, na área visual V1 do córtex, e em áreas, e na V2, etc., também aparecem nas redes neuronais. Portanto, nós vemos o mesmo tipo de padrão, o mesmo tipo de características a aparecer nas redes neuronais. E, aliás, um projeto onde nós estamos, com o MIT, há 2 canais, portanto, eles têm lá macacos que são instrumentados no cérebro para ver os padrões, e temos as redes artificiais, e o objetivo é fazer estas 2 realidades mapearem uma na outra, inspirando-nos na arquitetura real do cérebro para arquiteturas de redes neuronais e usando os resultados das redes neuronais para perceber a maneira como funcionam as regiões do cérebro. Portanto, funciona das 2 maneiras. Os colegas ali da Regi não me puseram o tempo, mas eu tenho aqui o relógio. Isto aqui que eu estou a mostrar é um pequeníssimo exemplo de uma rede neuronal. Tem várias décadas. Cada um destes pontinhos é um destes neurónios artificiais. Estes riscos, se não se veem bem, são uma fração das sinapses, porque ligam os neurónios artificiais. Esta rede em particular foi treinada para reconhecer dígitos escritos à mão e encaminhar automaticamente cartas quando ainda havia cartas, não é? Portanto, isto já é bastante antigo. Mas dá-vos uma ideia, ok? As redes atuais são milhões de vezes mais complexas que estas. Okay? São milhões de vezes mais complexas que estas. E esta nem é assim tão simples como isso tudo. Bom, isto já vos disse, portanto, estas redes aprendem features, características similares às que são aprendidas pelo córtex humano, está ali exemplificado. O que é que está a acontecer agora? Porque pela primeira vez temos novos algoritmos, temos dados, milhões, temos dados por todo lado, temos imagens, som, todo o tipo de dados, e temos computadores suficientemente poderosos para processar estes dados. Okay? Esta questão é absolutamente fundamental. Há 30 anos atrás não tínhamos. Se vocês pegarem se um telemóvel destes fosse feito com a tecnologia dos anos 60, bem sei que já foi há uns anitos, mas com a tecnologia dos anos 60, este telemóvel, o circuito integrado do CPU ocuparia, seria do tamanho do Estádio do Dragão. Okay? Portanto, isto dá-vos uma ideia do nível de... Cada um de nós tem neste momento um supercomputador no bolso. Okay? E é isso que permitiu este avanço. Há muitas arquiteturas deste tipo, elas estão todas disponíveis na internet. Qualquer programador minimamente competente pode descarregar uma arquitetura destas, tipicamente pré-treinada, e aplicá-la em casos concretos. Eu vou-vos dar aqui só 1 ou 2 exemplos. Nós usámos uma destas arquiteturas para prever a evolução de AVCs 3 meses no futuro, ou seja, qual é a área afetada por um AVC 3 meses no futuro. Podem ver aqui do lado esquerdo, entramos numa comissão internacional e ganhámos, ficámos em primeiro. Podem ver do lado esquerdo a previsão, do lado direito a realidade, que foi obtida por ressonância 3 meses no futuro. Também podem ver que a previsão não é 100% certa, não é? Em alguns casos até está assim um bocadinho ao lado, mas pronto, é o melhor que se faz. Mas, de qualquer maneira, é interessante porque conseguimos prever com alguma precisão qual é o impacto real, quais são as zonas afetadas 3 meses no futuro, depois do processo de recuperação. Ok? Então, isto foi... Num outro trabalho que estamos a fazer, estamos a trabalhar na detecção automática de estenoses, não é? De estrangulamentos, através da segmentação automática de imagens de ANGTCs e depois não só da identificação da estenose, mas da quantificação da estenose. Portanto, quão estrangulado está a passagem do sangue ali. E agora vou terminar
dando-vos uma ideia do desenvolvimento da tecnologia mais recente e que está a começar a ser usada em várias áreas. Okay? Estas têm um nome esquisito, chamam-se Transformers. Okay? Transformers é o quê? Bom, é basicamente uma rede neuronal, okay? Tem uma arquitetura especial que eu não vos vou chatear com isso, tem uma arquitetura especial que se chama auto-atenção, portanto, cada um destes módulos permite que cada uma destas camadas preste atenção a uma parte específica da entrada, seja ela uma imagem ou texto. Okay? Começaram com a análise de texto, mas agora estamos a usar a imagem. Okay? E o que é que eu posso fazer? Já agora, estas coisas são muito grandes. Okay? São redes neuronais, as maiores neste momento têm 1 milhão de milhões de parâmetros. Okay? Então, tem 1 bilhão português de parâmetros, 10 elevado a 12. São coisas enormes que demoram meses a treinar e que gastam muita energia elétrica, já agora, mas uma vez treinadas são de facto muito poderosas. Por exemplo, esta coisa que foi GPT-3 foi treinada com um conjunto de textos muito grande, uma parte significativa da internet. Aqueles números não dizem muito, mas se um de vocês fosse ler estes textos 24 horas por dia, demorava 5.000 anos a ler todos estes textos. Okay? Portanto, isto dá-vos uma ideia da quantidade de texto que foi usada para treinar este sistema. E o que é que isto gera? Bom, gera uma rede neuronal que tem estatísticas muito boas sobre que palavras é que vêm a seguir às outras. Isto pode não parecer muito interessante, mas se eu conseguir saber qual é a palavra que se segue a uma sequência de palavras, posso responder a perguntas, posso conversar, posso escrever um livro, posso fazer um diagnóstico. Okay? E, de facto, é isso que acontece. Portanto, embora estes temas não sejam conscientes, não sei se alguns de vocês viram umas notícias dos últimos dias de um funcionário da Google que jura a pé juntos que o sistema, um destes sistemas é consciente. Não é. É só uma máquina estatística, mas imita bastante bem. Portanto, o rapaz está perdoado por ter sido enganado. Este sistema, por exemplo, foi treinado antes do Covid. Isto é um exemplo de uma conversa com o sistema. Eu não vou ler tudo, mas basicamente o investigador diz: estamos em julho de 2020, veio o Covid, tivemos de fechar uma série de negócios. Quais foram os negócios que fecharam? E o GPT-3, este sistema, diz: bom, os negócios que precisavam de interação entre seres humanos tiveram de fechar. Isso inclui restaurantes, lojas de retail, outras indústrias de serviços. As melhores indústrias que não fecharam eram aquelas que não exigiam human interaction. Depois o investigador pergunta: muito bem, milhões de pessoas de facto foram obrigadas a parar de trabalhar, ficar em casa, etc. Como resultado, os governos decidiram imprimir e distribuir dinheiro para sustentar a economia. O GPT-3 responde: bom, de facto você ficou, a economia perdeu output e não sei quantos, e depois acaba com esta pérola. Isto não se esqueçam que foi no princípio de 2020, que this money was not spent, não foi gasto na economia e não vai ser gasto no futuro. Quando este dinheiro começar a sair das contas bancárias, vamos ter inflação. Okay? Portanto, notem que eu não estou a dizer aqui que o sistema sabia do que é que estava a falar. Agora, que ele tinha estatísticas muito boas em todos os textos que leram e que fez um trabalho melhor que muitos economistas, é um facto. É um facto. É um facto. E, portanto, este modelo já tem 3 anos, isto chama-se um LLM, um Large Language Model. Há modelos mais recentes e mais poderosos e, portanto, é extremamente natural que nós vamos interagir num futuro relativamente próximo com modelos destes que dominam a linguagem. Não só dominam a linguagem, isto são estes modelos, não é? O GPT-3 está ali, agora há outros chamados, não interessa para o caso. Isto aqui é o número de parâmetros, estão a ver? Eles, além de fazer isto, também podem gerar imagens. Por exemplo, isto aqui foi a capa do Economist, que foi gerada. Isto era uma colagem, isto era no estilo do Dalí, portanto foi gerada por um destes modelos, isto é no estilo do Bruegel, portanto, geram uma capa com estes temas ao estilo do Bruegel, ao estilo do Dalí, os sistemas fazem isto, ok? Portanto, eles leram tanta coisa e viram tanta coisa, conseguem fazer isto. E não tenho tempo para ir em detalhe aqui, estes modelos, estes transformers, foram também usados num problema extremamente importante para a área da saúde, a previsão da estrutura terciária de proteínas. Okay. E na última CASP, na CASP 14, esta é a 13, mas na última CASP, eu vou saltar isto, mas basicamente esta arquitetura baseada em transformers, este Evoformer é um transformer, okay, não só é o melhor sistema a prever a estrutura terciária de proteínas a partir da sequência primária, como é suficientemente bom para eu poder
eu poder ensaiar in silico, portanto, num computador, qual vai ser a estrutura de uma proteína e os dockings, etc. E, portanto, é uma ferramenta importantíssima para o desenvolvimento de novos medicamentos e de novas plataformas. É um sistema de inteligência artificial, a arquitetura é esta, e vocês podem ver aqui o salto quântico que houve, isto são as diversas caspes. Isto dura há 30 anos, ok? As diversas caixas são melhorando, e este salto daqui para ali, isto é a figura de mérito, não é? Que é os 100% de precisão, o salto enorme que foi dado quando se usou uma destas redes neuronais num transformer para isto. Portanto, neste momento, pela primeira vez, temos o problema da previsão terciária, da estrutura terciária de proteínas essencialmente resolvido. Portanto, muitas proteínas que eram muito difíceis de determinar a estrutura e obviamente, a estrutura quaternária, portanto, quando se ligam a outras, neste momento, temos essa capacidade. Foi a DeepMind, uma companhia da Google, que projetou este sistema. Este eu vou saltar. Este foi também um trabalho que nós publicámos sobre a previsão da evolução do nível de intensidade de Covid-19 em Portugal, okay? No primeiro ano da pandemia. Também mostrámos que estas redes conseguem fazer uma previsão melhor do que todos os sistemas que eram usados. Isto é um projeto seu agora. Eu vou saltar isto. Temos aqui as coisas, mas não tenho tempo. E a terminar com dois comentários. Um é, esta ideia de que posso ter sistemas cuja inteligência se compara à inteligência humana é seguramente uma ideia desafiante, não é? Pode ser usada para o bem. Vão ser sistemas que vão permitir gerar riqueza de uma forma até agora, chamada Quarta Revolução Industrial, de uma forma até agora impossível, não é? É verdade que a riqueza tem vindo sempre a aumentar, portanto, a sociedade é cada vez mais rica, as pessoas têm cada vez mais bens, mas há aqui um potencial de desenvolvimento económico, o potencial para termos médicos em zonas onde não há médicos, o potencial para evitarmos trabalhos repetitivos e libertar as pessoas a fazer coisas mais criativas. Portanto, esse potencial existe. Há alguns medos, algumas preocupações perfeitamente genuínas. E há duas ideias particularmente interessantes. Uma é a ideia da singularity, que o von Neumann propôs em 1952, que esta ideia, se perdemos o controle disto, de repente há uma explosão e nós ficamos para trás. Portanto, o sistema fica vastamente... A mesma ideia da explosão de inteligência foi proposta por este senhor, o Irving John Good, e diz, se de facto tivermos a capacidade para inventar uma máquina que está ao mesmo nível de inteligência do ser humano, não precisamos de inventar mais nada. Depois a máquina inventa o resto. Não é? Pode fazer várias cópias, pode aprender, trabalha dia e noite, podemos fazer tantas cópias quanto quisermos de um físico, ou de um matemático, ou de um investigador, e, portanto, não podemos ficar à sombra da bananeira. Portanto, esta ideia da explosão de inteligência são conceitos interessantes para discutir. Eu acho que a seguir tenho um vídeo, perguntava se temos o som ligado. Deixa-me soltar isto. In recent years, a few outspoken intellectuals, such as Elon Musk, Sam Harris, Stephen Hawking, Nick Bostrom, to name a few, have voiced genuine concerns for the rise of artificial intelligence, as brilliant minds across the globe are competing to retrace the hundreds of millions of years of evolution that resulted in the human brain. And while many experts have no doubts about machines' ability to achieve human-level intelligence at some point in the future, just as many believe it to be an impossibility. And perhaps it is. Perhaps we are incomprehensibly complex in such a way that we cannot do what nature has done to us. Then again, if random mutations can lead to intelligence, how hard can it be? Fica esta pergunta, seremos nós suficientemente inteligentes para criar sistemas tão inteligentes como nós? É uma pergunta, ainda está em aberto. Os milhões de pessoas que trabalham nesta área acreditam que sim, mas realmente é uma pergunta que está em aberto. E com isto termino, deixo-vos aqui só com algumas sugestões de leitura para o verão, para a praia. Aquele livro sobre a superinteligência, esta ideia de uma máquinas mais inteligentes que o ser humano, este sobre a singularidade, este que é um dos muitos livros sobre os impactos económicos desta tecnologia. Este é um livro muito interessante sobre a ideia de que provavelmente o suporte biológico para o ser humano poderá ser uma coisa passageira histórica, que o futuro da humanidade será digital, onde as mentes e a inteligência humana passará para uma plataforma digital. Não é? Mas o livro é interessante porque é passado hoje. Não é? Este é o The Master Algorithm, do Pedro Domingos, também há uma versão em português. O Life 3.0, do professor do MIT,
descreve um possível cenário para esta explosão de inteligência que eu vos falei, e 2 livros meus, este também é da MIT Press, também há uma versão em português, e este é um livro que encontram facilmente não sei, mas nos supermercados, que é um livro da Fundação Francisco Manuel dos Santos, aqueles livros pequeninos, baratos, e eu já não ganho nada de royalties por isto, porque já excedeu o limite para onde recebia royalties, portanto estou à vontade para fazer publicidade se quiserem saber mais coisas sobre isto. Muito obrigado, peço desculpa pelo ligeiro atraso no almoço.